Olá, alunos! Nós vamos começar hoje o módulo 6 do nosso curso Mercado Financeiro. Nós vamos falar de renda fixa. A primeira parte é de renda fixa das 3 partes previstas, né? Aulas 6, 7 e 8, os módulos 6, 7 e 8 vão ser sobre renda fixa. Hoje a gente vai falar sobre o conceito de renda fixa e tesouro direto. Nas próximas aulas a gente vai falar ainda de CDB, LCI, LCA. E no módulo 8 sobre CRI, CRA e debêntures. Sempre o nosso aviso legal: os fundos, empresas e os outros ativos financeiros citados aqui, eles são somente exemplos ilustrativos e não representam de nenhuma forma a recomendação de compra ou venda de quaisquer ativos financeiros. E esse tipo de recomendação somente podem ser feitas pelos analistas certificados pela Anbima. Então, os ativos financeiros que a gente vai falar aqui, que a gente vai comentar aqui, eles são somente exemplos ilustrativos. As nossas referências de hoje são principalmente relacionadas ao Tesouro Direto, né? O regulamento do Tesouro Direto, as regras de investimento, e de lá que a gente também tirou a parte de renda fixa também, né? Além do livro, nosso livro Mercado Financeiro. Então, primeiramente, a gente vai conceituar o que é renda fixa e depois a gente vai falar sobre os assuntos em detalhes de renda fixa, né? O que é uma data de vencimento, o que é rentabilidade ou indexador, o que é liquidez. Vamos passar por todos esses pontos aqui antes de chegar, de fato, nos títulos de renda fixa, né? O primeiro item é o que é renda fixa. Renda fixa são modalidades de investimento que possuem ao menos essas duas características. Renda fixa deve possuir uma data de vencimento definida e conhecida. E nós vamos, a posteriori, conceituar o que é uma data de vencimento. E a renda fixa também deve ter uma taxa de rentabilidade ou indexador definido e conhecido. E tudo que não possui essas duas características, o que não possui data de vencimento definida e conhecida, e o que não possui taxa de rentabilidade ou indexador definido e conhecido, não é renda fixa. Ou seja, tudo que não possui essas duas características pode ser considerada de renda variável. Então vamos falar em outras palavras: renda fixa se trata de um empréstimo. A gente fala de títulos públicos, né, de tesouro direto, quando a gente fala de empréstimos ao governo. Quando a gente fala de CDB, LCI, LCA, nós estamos falando de empréstimos para bancos, para financeiras, né, para entidades financeiras. E quando a gente fala de CRI, CRA e debêntures, nós falamos de empréstimos para empresas, ou seja, que na outra ponta tem uma entidade não financeira. Títulos públicos, quando o empréstimo é para o governo. CDB, LCI, LCA, quando o empréstimo é para uma instituição financeira. Eu coloquei bancos aqui, mas instituições financeiras em geral. E quando a gente fala de CRI, CRA e debêntures, nós estamos falando de empréstimos para entidades, né, instituições não financeiras. Então, conceituamos o que é renda fixa, vamos falar um pouquinho sobre data de vencimento. O que é data de vencimento? Data de vencimento é justamente a data em que o emissor do título ele se compromete a pagar o valor investido acrescido dos juros, né, e da correção monetária, do que for, né? Ou seja, é exatamente o dia você realizou a aplicação e você tem um vencimento definido e conhecido e sabe que lá naquele dia o emissor do título, ou seja, a quem você emprestou esse dinheiro, vai te devolver esse dinheiro com acrescido dos juros, das correções, né, que foram definidas no ato do investimento. Essa data de vencimento, em outras palavras, é aproximadamente da mesma forma em que você se compromete a pagar suas faturas na data de vencimento. Por exemplo, quando você toma um dinheiro emprestado, você tem uma data de vencimento e você deve honrar essa data de vencimento da mesma forma que na outra ponta, né, quando você realiza um empréstimo para o governo federal por meio dos títulos públicos, a data de vencimento é o dia que o governo se compromete a te devolver esse dinheiro acrescido dos juros e outros acréscimos aí que sejam conhecidos e definidos no ato do vencimento, né, no ato do investimento. Beleza, conceituamos data de vencimento, vamos falar um pouquinho sobre rentabilidade ou indexador. O que é isso? Os títulos, eles podem ser classificados quanto à rentabilidade ou indexador. Nós podemos classificar, por exemplo, os títulos em pré-fixados como aqueles em que a rentabilidade do título já é conhecida. Por exemplo, um título que vai te render 10% ao ano, um título que vai te render
0,8% ao mês, quando essa rentabilidade ela é definida, conhecida no ato do investimento, né? Dessa forma, 10% ao ano, 8% ao ano, e você já conhece essa rentabilidade do início até o fim do título, a gente pode chamar ele de pré-fixado. Nós temos também os títulos chamados pós-fixados. Esses títulos pós-fixados, você tem um indexador que corrige esse título, e essa rentabilidade desse título acompanha justamente esse indexador. Por exemplo, um título que vai render o IPCA, ou um título que vai acompanhar 100% do CDI, ou um título que vai acompanhar 120% do CDI. Um outro título que pode acompanhar o IGPM, que é um indicador, né, de preços. Outro título que, por exemplo, vai acompanhar a taxa Selic. São títulos que a gente chama de pós-fixado. Você tem um indexador definido e conhecido, mas você não conhece o quanto que esse indexador vai variar daqui de hoje, né, até o vencimento do título. Então a gente fala ele de pós-fixado, justamente porque você vai ter a sua rentabilidade fixada somente no fim do título. Você vai conhecê-la somente no fim do título. E você também pode ter os títulos híbridos, né? Esses títulos híbridos eles possuem uma parte pré-fixada e outra parte pós-fixada. Por exemplo, um título que vai acompanhar o IPCA mais 5%. Você tem aí um título híbrido. Uma parte IPCA é pós-fixada e outra parte, 5%, é uma parte pré-fixada. Agora vamos falar sobre liquidez. O que se trata, o que é liquidez, né, nos títulos aí de renda fixa? Liquidez a gente pode definir como a velocidade em que você consegue transformar esses títulos de renda fixa em dinheiro. No caso, como a gente está falando de renda fixa, né? Se a gente falasse de outros assuntos, né, de imóveis, carros, por exemplo, liquidez seria a velocidade em que você consegue transformar isso em dinheiro. Como a gente está falando de títulos de renda fixa, a liquidez dos títulos de renda fixa é justamente a velocidade em que você consegue transformar o seu título de renda fixa em dinheiro. Os títulos de renda fixa, eles possuem também a sua liquidez definida e conhecida no momento do investimento. Você pode ter títulos de renda fixa que têm liquidez diária ou liquidez D+1, que significa que após a sua licitação de resgate, ou seja, quando você define que quer o seu dinheiro de volta, o seu dinheiro aplicado de volta, esse dinheiro ele retorna para sua conta em um dia útil, e tem títulos que retornam o dinheiro para sua conta no mesmo dia útil, né? Se for um dia útil, ele retorna no mesmo dia, e o D+1 ele retorna em um dia útil. Quando a gente fala em liquidez D+2, o dinheiro volta para sua conta em 2 dias úteis. Ou seja, digamos um título que tem D mais 30, seria 30 dias úteis, né? Daqui 30 dias, mas os títulos de renda fixa normalmente têm ou liquidez diária ou D+2, ou eles ainda normalmente tem a liquidez no vencimento. Quando você tem a liquidez no vencimento, o dinheiro aplicado ele volta para sua conta apenas no vencimento. Ou seja, aquele seu dinheiro que foi aplicado nesse título de renda fixa, a não ser que você venda no mercado secundário, que a gente vai falar sobre isso ainda à frente, o dinheiro vai retornar para sua conta apenas lá no vencimento do título. Vamos falar agora um pouquinho sobre o Tesouro Direto. Demos essa introdução aí em renda fixa, e agora vamos falar sobre o Tesouro Direto. Vamos falar o que é o Tesouro Direto, como aplicar no Tesouro Direto e quais são os riscos do Tesouro Direto. Primeiramente, o que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é um ambiente de compra e venda de títulos públicos por meio da internet. Conceituando títulos públicos, eles são títulos representativos da dívida pública federal. Ou seja, o governo federal precisa de dinheiro para realizar seus investimentos, suas obras públicas, financiar seu déficit, etc. E ele vai captar dinheiro junto aos investidores emitindo títulos públicos. O título público, quando você aplica em um título público, você, em vez de guardar seu dinheiro embaixo do colchão, você pega a sua notona de R$100 e empresta lá para o Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional, em troca disso, ele te fornece um título público.
e aqui representativo pelo Tesouro Selic 2026, poderia ser qualquer outro título público. E em vez de seu dinheiro estar embaixo do colchão, né, não rendendo nenhum real, né, você empresta esse dinheiro e você recebe um título público e aí vai fazer jus, né, aos rendimentos desse título público. O que todos os títulos públicos do Tesouro, né, o que todos os títulos do Tesouro possuem em comum? Todos os títulos do Tesouro, eles possuem data de vencimento, e o vencimento é a data em que o Tesouro Nacional vai pagar o dinheiro ao investidor acrescido dos juros, né? Ou seja, ele vai pegar o dinheiro investido e com os juros e vai pagar o investidor, né? Vai devolver esse dinheiro acrescido dos juros. Os títulos do Tesouro também possuem a rentabilidade conhecida, definida e conhecida. Né? Possuem ou uma taxa ou um indexador, né? Que vai indicar a remuneração do título. Ou seja, você pode ter títulos pré-fixados, títulos pós-fixados e os títulos híbridos. E nós vamos falar com mais detalhe à frente sobre quais títulos que o Tesouro Nacional tem disponível hoje, né? De acordo com rentabilidade. Os títulos do Tesouro também possuem em comum o valor de investimento mínimo, que é o valor mínimo a ser aplicado pelo investidor para comprar uma fração de um título. Quando você vai lá no ambiente do Tesouro Direto, você compra frações, né? Compra de centésimos em centésimos de título, e para isso existe um valor mínimo, que no caso a aplicação mínima é de R$30, e você investe a cada centésima fração de um título inteiro. A gente vai falar mais à frente sobre, no detalhe, o que é essa fração aí. Todo título do Tesouro também possui em comum um preço unitário, que é o valor unitário do título. Em vez de você comprar uma fração do título, você compra um título unitário. Você vai ver que é um valor relativamente grande, né? Mas você pode também comprar as frações de títulos, justamente por isso que é um investimento muito acessível. Todos os títulos do Tesouro também possuem em comum a liquidez D+1, ou seja, você tem a possibilidade de resgate antecipado do título, porém, isso é um assunto importante, que você pode resgatar antecipadamente seu título do Tesouro Nacional, seu título do Tesouro Direto. Porém, você vai receber sobre esse título o valor de mercado desse título, não necessariamente o valor que você aplicou neste título. E isso pode gerar perdas financeiras. Então vamos definir aqui, ó. Se você realizou uma aplicação no Tesouro Direto e você vai carregar esse título, vai ficar com esse título até o vencimento, o Tesouro Nacional ele vai te pagar o valor que você aplicou nesse título, acrescido dos juros, né, das correções, etc. Porém, se você comprar esse título e resgatar esse título antecipadamente, você solicitar o resgate antecipado antes do vencimento desse título, você vai receber sobre esse título o valor de mercado desse título. E esse valor de mercado, ele justamente pode gerar perdas financeiras, porque esse valor de mercado desse título pode ser maior ou menor que o valor que você aplicou. Por isso que é muito importante, ao você realizar aplicações no Tesouro Direto, nos títulos do Tesouro Direto, em qualquer outro título, ter esse investimento, né, alinhado às suas expectativas, aos seus objetivos, para que você não sofra uma perda financeira aplicando em um título que não é adequado aos seus objetivos, né? E isso vale, essa questão do valor de mercado, vale para títulos, por exemplo, que você tem uma liquidez no vencimento, você também pode vender ele antecipadamente, porém você vai receber o resgate antecipado a valor de mercado, ou seja, você pode sofrer perdas financeiras aí com essa questão do valor de mercado. Se você comprar o título e carregar ele até o vencimento, você não vai ter nenhum problema. O Tesouro Nacional vai te pagar os rendimentos, né, o valor que você aplicou, acrescido dos juros, de uma forma bem tranquila, né, bem correta. Então, aqui nós temos um exemplo, um print que a gente tirou lá em 21 de outubro de 2023, de um Tesouro Selic de 2026. Nós podemos ver aqui algumas informações, né? Nós temos o nome do título, né, que é Tesouro Selic 2026. Nós temos a rentabilidade anual, que aqui no caso ele vai acompanhar a taxa Selic, né? Selic mais 0,2%,
ele vai acompanhar aí a taxa Selic. Em resumo, né? Ali você tem um investimento mínimo de R$ 139,66. E você tem um preço unitário, né? Ou seja, se você comprar um título inteiro, você teria que desembolsar R$ 13.966. E o vencimento dele é dia 1 de março de 2026. Atualmente, você pode comprar um centésimo, ou seja, 1/100 fração de título, ou mínimo de R$ 30. Nesse caso aqui do Tesouro Selic 2026, um centésimo, ou seja, se você pegar ali aquele preço unitário, que é o preço de um título, e dividir por 100, que é 100 frações de título, né? Você já fica mais que o mínimo, né, de R$ 30, fica aí no valor de R$ 139. Nesse caso do Tesouro Selic, você vai poder aplicar, né, de 139 em R$ 139, que é a fração de um centésimo de título. O Tesouro funciona dessa forma. Nós temos outro print aqui, que é o Tesouro Pré-fixado de 2026. Esse Tesouro Pré-fixado, né, você tem a rentabilidade anual de 11,01%, ou seja, você já conhece o fluxo de caixa, o quanto que esse título vai render de hoje até o dia do vencimento dele, que é dia 1º de janeiro de 2026. Ali nós temos o investimento mínimo, que é R$ 31,79, e nós temos o preço unitário de R$ 794,83. Aí esse título já tem essa situação interessante. Um centésimo desse título seria R$ 7,00, em torno de R$ 7,94, R$ 7,95. Porém, o Tesouro exige um investimento mínimo de R$ 30. Então, você, ao realizar esse investimento mínimo, você já vai estar comprando em torno de 3 ou 4, né, em torno de, até um pouco mais, em torno de 4, né, títulos, 4 frações de títulos, 4 centésimos de título. E a partir daí você vai poder comprar de 1 em 1 centésimo, justamente por causa da exigência desse preço, desse investimento mínimo de R$ 30. Os títulos do Tesouro Nacional são os títulos, né, atualmente ofertados pelo Tesouro Nacional no programa Tesouro Direto, são esses aqui: o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado, o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, o Tesouro IPCA+, e o Tesouro IPCA+, com juros semestrais. O Tesouro Selic, que é a LFT, Letra Financeira do Tesouro, Tesouro Pré-fixado, que é a letra do Tesouro Nacional, e o Tesouro Pré-fixado, que é a nota do Tesouro Nacional, e o Tesouro IPCA, que é a nota do Tesouro Nacional, né? Que tem a nota do Tesouro Nacional B, que é os que acompanham o IPCA, e F, que são os pré-fixados. Vamos falar sobre cada um desses títulos, mostrando aí o fluxo de caixa, como que eles funcionam. Vamos começar falando do Tesouro Selic, né? O Tesouro Selic, ele entra na lista dos tesouros pós-fixados. O Tesouro Selic, ele vai acompanhar justamente a taxa Selic, que é aquela taxa calculada dos investimentos, né, que são realizados por meio do sistema Selic. E aqui a gente tem a rentabilidade anual, o investimento mínimo e o vencimento desses títulos, né, que estavam sendo ofertados pelo Tesouro Nacional ali no dia 11 de outubro de 2023, né? Pode ser que esses títulos aí não estejam mais disponíveis, né? E qual que é o fluxo de caixa desse título do Tesouro Selic? Você vai realizar a aplicação lá no dia 0, você vai desembolsar dinheiro e realizar a aplicação, e decorrido todo o período até o vencimento do título, você vai receber os juros mais o principal. Por exemplo, aqui, vamos pegar esse Tesouro Selic aí do lado esquerdo. Tesouro Selic 2026, ele vai vencer lá em 1 de março de 2026. Eu realizo a aplicação, por exemplo, de R$ 139,27 hoje, que é isso que o fluxo de caixa aqui está mostrando no dia 0, né, no período 0. E lá no vencimento, no dia 1º de março de 2026, vai ocorrer o pagamento desses juros mais o principal. É assim que funciona o fluxo de caixa do Tesouro Selic, a letra financeira do Tesouro. Vamos falar agora do Tesouro Pré-fixado.
O Tesouro Prefixado tinha esses aqui disponíveis lá no dia 11 de outubro de 2023, né? Aqui a rentabilidade anual em torno de 10% a 11%, né? Investimento mínimo em torno de R$30 a R$35. E o vencimento, no caso do título do lado esquerdo, é dia 1º de janeiro de 2026. E do título à direita, vencimento dia 1º de janeiro de 2029. Então, tínhamos esses dois títulos disponíveis aí nessa data. E o fluxo de caixa desse título pré-fixado, ele também vai ser muito semelhante ao do Tesouro pós-fixado, né, o Tesouro Selic. Você vai realizar a aplicação no dia 0 e lá no vencimento, somente lá no vencimento, que você vai receber os juros mais o principal, ou seja, o valor que você aplicou, corrigido dos juros, né, da rentabilidade anual definida aqui nesse Tesouro pré-fixado. A diferença, né, claro, como a gente já explicou anteriormente, é que o Tesouro Selic é um título pós-fixado e esse aqui é um título pré-fixado, que é um Tesouro pré-fixado. Nós temos também o Tesouro pré-fixado com juros semestrais. O que muda esse aqui do anterior? O que muda é que esse daqui, o fluxo de caixa desse aqui, você vai receber, você vai realizar a aplicação e a cada semestre você vai receber juros referente à sua aplicação. Você vai receber a cada 6 meses, no caso aqui o fluxo de caixa está mostrando que os nossos períodos aqui são semestres. A cada semestre você recebe juros e lá no último período você recebe o último juro mais o principal. E aqui a gente tem um exemplo, né, de tesouro pré-fixado com juros semestrais, ali coletado no dia 11 de outubro de 2023, né, que ele oferecia para a gente uma rentabilidade anual de 11,71%, né, um investimento mínimo de R$ 37,50, com vencimento lá para 1º de janeiro de 2033. Né, aqui é o fluxo de caixa desse título. Nós temos também outros dois títulos aqui, exemplos de títulos, né, ofertados pelo Tesouro Nacional no programa Tesouro Direto, o Tesouro IPCA+, e o Tesouro IPCA+, com juros semestrais. O Tesouro IPCA+, ele vai seguir mais ou menos a lógica dos outros. Aqui tem 2 exemplos de títulos do Tesouro IPCA, né, que ele vai ter como rentabilidade anual o IPCA mais uma taxa pré-fixada, né? E o Tesouro IPCA, que é a NTNB principal, você vai ter a aplicação lá no momento 0 e somente lá no vencimento que você vai ter os juros mais o principal. E o Tesouro IPCA com juros semestrais também vai render o IPCA mais uma taxa pré-fixada de juros, porém o Tesouro IPCA mais com juros semestrais, ele vai ter um fluxo de caixa em que semestralmente ele vai te pagar juros e somente lá no fim que ele vai te pagar o principal, né, acrescido da última parcela de juros referente à aplicação que você realizou. Então, nós temos basicamente esses títulos aqui disponíveis no Tesouro Nacional. Temos outros dois novos títulos disponíveis no sistema do Tesouro Nacional. Um deles é o Tesouro Renda Mais. Esse Tesouro Renda Mais, ele é parecido com um tesouro com juros semestrais, porém, nós vamos mostrar no fluxo de caixa como que ele funciona em detalhes. A gente pode ver aqui, com essas informações que estão aparecendo aí na tela, que ele é um tesouro que vai ter o vencimento lá em 2049, esse primeiro aí da esquerda. Ao centro nós temos um título que vai vencer lá em 2054 e à direita nós temos um título que vai vencer lá em 2059. Né? Nesse caso aí do tesouro que vai vencer em 2030, ele vai render o IPCA mais 5,8% e tem um investimento mínimo de R$ 35,14. Vamos ver como que funciona o fluxo de caixa desse Tesouro Renda Mais. Esse Tesouro Renda Mais, ele funciona diferente dos outros títulos. Você vai realizar a aplicação no momento 0 e quando faltar 240 meses para o vencimento do título, você vai receber uma parcela de juros mais o principal, ou seja, o que você aplicou, dividido por 240 meses.
E aí você vai receber isso durante 240 meses, até o dia do vencimento do título, em que você vai receber a sua última parcela do principal, mais os juros incididos sobre todo esse capital, né, que foi gerado aí durante esse período. Esse Tesouro Renda Mais aí, ele é ofertado com o objetivo, né, como se fosse um título para aposentadoria, segundo o Tesouro Nacional. Tem também o Tesouro Educa Mais. Esse título, Educa Mais, ele estava semelhante nesse dia que eu coletei, nessa data de coleta, no dia 11 de outubro de 2023. Ele se aparentava como se fosse um título prefixado, né? Aqui a gente tem a rentabilidade anual de 5,61%, 5,60%, né? Ele se assemelha aí a um prefixado nesse dia que eu coletei, né? Não sei se continua dessa forma. Semelhante ao Tesouro Renda Mais, o Tesouro Educa Mais também vai te pagar parcelas. Só que, no caso do Educa Mais, ele vai pagar em 60 meses, ou seja, em 5 anos, ele vai te pagar 60 parcelas do principal, acrescido dos juros que foram incididos durante esse período. Ele é vendido pelo Tesouro Nacional como um título voltado para você realizar uma graduação, uma pós-graduação, para você realmente investir na sua educação ou de algum filho, parente, né, sobrinho, etc. Ele é vendido dessa forma, mas também você pode utilizar esse título a depender do seu objetivo, da forma que você aí bem entender. Importante dizer que esses dois títulos, o Renda Mais e o Educa Mais, eles têm um período de carência, ou seja, durante certo período você não vai conseguir movimentar esse título. Mesmo você vendendo a valor de mercado, você não conseguiria vendê-lo justamente por causa dos seus objetivos, né, com os quais eles são vendidos para o público. Já os outros títulos, a partir do momento que você compra, você já consegue realizar a venda e a valor de mercado, correndo o risco, né, de ter prejuízos ou ganhos. Importante salientar isso, né? Beleza, falamos do Tesouro Direto, dos títulos do Tesouro Direto, quais são os títulos ofertados. E agora vamos falar sobre como aplicar no Tesouro Direto. Nós vamos fazer um passo a passo aqui. E o primeiro passo para você aplicar no Tesouro Direto é possuir uma conta em um banco ou uma corretora de valores. Você pode consultar as instituições habilitadas para realizar movimentações no sistema do Tesouro Nacional. Nesse site aqui, HTTPS do Tesouro Direto, né? Lá você consegue verificar uma lista de bancos e corretoras que estão habilitados, né, a realizar essas movimentações no Tesouro Direto. Aqui eu tirei um print, né, de algumas instituições, e várias instituições, hoje a maioria, acredito eu, das instituições, não cobram taxas para você realizar aplicações no Tesouro Direto. Ou seja, aqui, por exemplo, essa primeira corretora, que está aí do lado esquerdo, ela não cobra nenhuma taxa, né? E é integrada ao sistema do Tesouro, né? É uma corretora que está habilitada, né, pelo Tesouro Nacional e a realizar essas movimentações, né? Tirei um outro print aqui de uma outra corretora no meio, né, que possui taxa zero para investir em Tesouro Direto, né? Então, integrado ao sistema do Tesouro, né? Outra corretora aqui que também não cobra taxa. Então, lá você consegue ver os bancos e corretores que estão habilitados para realizar essas movimentações de títulos do Tesouro Direto, né, em seu nome aí, e que algumas, né, você consegue ver que algumas aí, várias, não cobram taxas para realizar esse tipo de aplicação. Depois que você escolher a sua corretora ou o seu banco para realizar essas aplicações, o segundo passo é definir o título e o valor da aplicação, né, da aplicação que você vai realizar no sistema do Tesouro. Então, o título ele deve estar alinhado com suas necessidades de caixa, com o tempo que você pode carregar o título, né? O ideal é sempre que você compre o título e carregue ele até o vencimento, né? Você pode realizar uma aplicação única ou realizar aplicações mensais automáticas. Existe uma forma
né, ao você entrar lá no site da sua corretora ou pelo próprio site do Tesouro, em programar aplicações mensais automáticas, ou seja, todo dia que chegar uma determinada data, automaticamente vai ser realizada uma aplicação para você nos títulos do Tesouro Direto. Então, é uma facilidade que você consegue aí, e também você pode realizar aplicações únicas, realizar aplicações mensais, manuais também. Todo mês você entra lá, ver como estão seus títulos, é bem interessante, né? Você realizar isso aí. Após você definir o título e o valor da aplicação, você vai, de fato, comprar o título e aguardar a liquidação, né? Você vai passar o seu dinheiro lá para o Tesouro Nacional e vai receber um título público, né? Um título da dívida pública nacional aí, depois do prazo de liquidação, se eu não me engano. A liquidação hoje são 2 dias úteis ao você realizar a compra do título público. Daqui 2 dias úteis os títulos já estão lá na sua corretora disponíveis para você até vender esse título novamente, né? Não faria muito sentido, mas já estarão disponíveis totalmente lá na sua corretora de valores. Vamos falar sobre tributação. A tributação dos títulos públicos, ele vai seguir a tabela regressiva do IR, em que determinado prazo de investimento você vai pagar alíquotas menores de imposto de renda sobre o rendimento que gerou aquele título. Digamos que você aplique R$1.000 e gerou R$100 de juros. Você vai pagar imposto de renda somente sobre esses R$100 de juros que foi gerado ali. Aqui o prazo de investimento até 180 dias, ou seja, até 6 meses, você paga aí 22,5% sobre o que gerou de juros o seu título público. Então, é uma alíquota bem alta. Mas, de 181 a 360 dias, você já paga 20%. Se você carregar o seu título entre 361 e 720 dias, você já paga 17,5%. E se você carregar acima de 720 dias, ou seja, por mais de 2 anos, sua alíquota chega a menor, você paga apenas 15% de imposto de renda. Sobre o título público também incide o IOF. O IOF começa no primeiro dia com uma alíquota de 99% e chega ao 30º dia de aplicação com 0%. Ou seja, você não vender nos primeiros 30 dias, né, no primeiro mês, aí, nos primeiros 30 dias de aplicação, você não vai pagar IOF, você não precisa se preocupar com ele, a não ser que você venda ele antecipadamente e tenha algum ganho com isso. Aí você vai pagar uma alíquota enorme de IOF. É justamente para incentivar que você carregue os títulos por um tempo maior, né? Então, são todos esses incentivos, tanto pelo IR quanto pelo IOF, para que você carregue o título com o máximo de tempo possível. Vamos falar um pouquinho sobre os riscos do Tesouro Direto. O Tesouro Direto, eu vou falar aqui de 3 principais riscos que ele possui, né? O primeiro é o risco de mercado, ou seja, a queda no preço do título, justamente gerado pelo resgate antecipado. Os títulos eles são marcados a mercado, então, para que você tenha garantia do retorno pactuado, você vai ter a garantia do retorno pactuado somente lá no vencimento do título. Ou seja, o ideal é você carregar o seu título quando você compra ele até o vencimento, para que você tenha justamente esse retorno pactuado garantido lá no vencimento do título, né? Então, é algo interessante aí a se notar esse risco de mercado, né? É um risco que existe. Outro risco que existe nos títulos públicos seria o risco de crédito, que aqui é o segundo risco que a gente está falando, o último risco, que é o não pagamento, seria o não pagamento da dívida pública do Tesouro Nacional. Só que esse risco ele é praticamente remoto. Por quê? Porque o não pagamento da dívida pública pelo Tesouro Nacional poderia causar uma quebra no sistema financeiro nacional. E os títulos públicos, de acordo com o próprio site do Tesouro Direto, eles são os investimentos mais seguros do país, justamente porque são garantidos pelo Tesouro Nacional. E se o Tesouro Nacional precisar de pagar títulos públicos, ele pode simplesmente emitir moeda, e isso causaria efeitos colaterais na economia bastante ruins, mas é muito difícil de
o governo, não pagar os títulos públicos, justamente porque eles são os títulos mais seguros, né? A modalidade de investimento mais seguro do país, inclusive superior a da caderneta de poupança, por exemplo, né? Que é um investimento muito popular no nosso país. Aqui encerra essa aula do nosso curso Mercado Financeiro e espero vocês na próxima aula. Até a próxima, pessoal!